Vamos começar a rodada número 3 da TBR Surpresa. Terceira semana, hoje é quarta-feira, dia 17. Bora sortear as leituras deste vídeo aqui. Deixa eu recapitular que a gente já teve um sorteio, tá? Que não foi cumprido no último vlog, que é de um livro que eu comprei. Eu vou ler In the Lives of Puppets, do TJ Klune, porque comprei esse livro na pré-venda, eu vou ler ele. E aí eu não quis ler naquele vídeo, porque senão eu ia ficar só lendo livro internacional. Tem chegado aqui aleatoriamente, estamos sorteando prompts e escolhendo leituras de fantasia este mês. Já tem 2 vlogs aqui no canal, da semana 1, da semana 2, vão ser 4 ao total. Estamos entrando então na semana de número 3. E vamos sortear o segundo. Já um autor que eu nunca li antes. Interessante esse prompt, hein? Eu vou colocar aqui. Eu acho que eu tenho o livro perfeito. Eu não sei se eu posso escolher esse livro, porque vocês só vão ver eu fazendo o unboxing dele lá pelo meio de junho. Eu passo na frente. Será que eu passo na frente? Vamos fazer a nossa peregrinação até a estante. Aí eu entro no mesmo buraco de coelho, tá? Eu posso ler Furyborn, eu nunca li. A Claire Legrand, antes. Eu posso ler True to Witch, da Sarah Denard. Eu nunca li Sarah Denard. E True to Witch vai ser publicado no Brasil, tá? Tá prometido para esse ano. Poderia ler o... Cadê? Esse aqui é curtinho, é bom de ler, ó. Eu poderia ler o The Deep. Eu poderia ler esse aqui. River Solomon. O que mais que eu poderia ler? Tem um ali que eu poderia ler, mas eu tô guardando ele, porque eu sei que tem um prompt que ele se encaixa melhor. Mas aqui eu posso colocar esses aqui, ó. Mas eu não tô com muita vontade de ler nenhum no momento. Cinderela Está Morta, Kaylin Bayron. Coração da Selva, Diana Gray. A Fabulosa Casa com Pernas, da Sophie Anderson. Hazelwood, Melissa Albert. A Bruxa do Mar, da Sarah Heine. Eu não li nada dessa autora ainda, né? O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen. Aqui eu poderia encaixar esses livros aí. Poderia, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Vita Nostra. Eu acho que esse aqui tem que prestar muita atenção. Acho que eu não quero esse no momento. Aqui tem esse aqui da Crônica das Sombras, mas eu não tô com vontade. Não, mas eu já li. Francis Hardinge. Eu já li esse cara aqui. Já li, né? Esse aqui não é o mesmo autor de Árvore... Árvore não sei das quantas? Eu acho que sim, hein? Eu já li. Ver se tem alguma outra coisa escondida. Kirsten White eu já li, então não pode ser ela. Tem aqui o Como Se Fôssemos Vilões, que eu acho que tem fantasia, mas eu tô guardando esse livro pra uma outra coisa. Esse aqui, ó, a Mari. Eu queria ler nesse vlog, mas eu tenho um prompt que ele se encaixa melhor. Inclusive, na verdade, não só a Mari, mas quase todos esses aqui se encaixam melhor. Porque lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer um vídeo de fantasias lendo fantasias mais jovens, assim, tipo infanto, juvenil e young adult? Então, eu acho que esse e esse se encaixam nessa categoria, pelo menos. Mas... sabe o que eu queria mesmo ler? O livro que chegou pra mim aqui essa semana. Eu vou mostrar. Os Lobos Dourados. Eu nunca li nada da Rashani Chosky. Acho que é ela. E tá todo mundo falando sobre esse livro. E é uma fantasia esse livro, não é? Será que não é? Acho que é, né? Deixa eu confirmar. Acho que eu podia, hein? Os Lobos Dourados. Fantasy. Está na a primeira categoria. Então, sim, é fantasia. Eu acho que vamos em. Vai ser engraçado isso, porque, deixa eu contar pra vocês. Eu recebi esse aqui é um dos presentes que chegou pro vlog 200. E eu já tô gravando o vlog 200, tá? Então eu já tô unboxando coisas no vlog 200. Porque a hora que chegar o vlog 200, ele já vai estar pronto. Precisa demorar pra ele sair mais, porque eu vou começar a gravar ele. Não, eu já tô gravando ele em doses homeopáticas. O rolê dos cookies vai estar no vlog 200. Já aconteceu. Já aconteceu. Pra vocês tá no futuro, mas pra mim tá no passado. Então a gente vai abrir esse vlog com In the Lives of Puppets e Os Lobos Dourados. E vamos apenas torcer pra tudo dar certo. Hoje já é segunda-feira, dia 22, tá? Daí você me pergunta, Tamires, mas por que você não gravou takes? Porque não estava lendo.
tá? Não estava lendo. Quarta não li nada, quinta não li nada, sexta de noite comecei a ler The Lives of Puppets, que só terminei de ler ontem, domingo. Então, em comparação com o último vlog, que na segunda-feira eu estava sorteando meu quarto livro, eu não terminei nem de ler meu segundo ainda dessa semana. Tá, mas vai dar tudo certo, eu acho. Vamos tentar retificar aí isso nos próximos dias e de repente a gente tem um plot twist aí de energia ou não. Vamos falar um pouquinho sobre In the Lives of Puppets e eu preciso tossir. Eu não entendo porque eu fico um mês tossindo depois que eu fico gripada. E vamos de unboxing da Book Friday neste vlog. Eu comprei duas coisas que estavam na promoção. Duas coisas, não. Comprei duas categorias de coisas que estavam na promoção. Comprei um importado, tava com um cupom de 30%, porque a Amazon nos odeia, não faz mais promoção de... Gente, como a gente tem que aproveitar as coisas boas quando elas estão acontecendo e a gente não se dá por conta, né? Eu devia ter aproveitado mais aquela promoção dos 3 pelo preço de 2. Nunca mais, né? Nunca mais essa promoção. O único livro que eu consegui aproveitar o cupom, e que eu já vou ter que trocar, porque já não veio embalado no plástico e chegou todo cagado. Mas a Amazon é um inferno, né? Ah, não. Olha aqui. Olha aqui. Com as páginas meio sujas aqui em cima. Que isso, Amazon? Olha aqui. A capa rasgada. Eu vou encrencar. Eu vou encrencar. Não, esse livro é caríssimo. A Day of Fallen Night, da Samantha Shannon. Esse aqui é um prequel de O Priorado da Laranjeira. Já tá sendo lançado aqui no Brasil, mas como eu preferi manter na minha estante o meu hardcover internacional, eu resolvi também comprar esse aqui, porque em inglês e na edição internacional, já que a plataforma 21 está dividindo os livros novamente, né? Então esse aqui são 2, assim como O Priorado da Laranjeira são 2. E eu vou ter que... Eu não vou nem botar fora aquele saco ali, porque eu vou devolver o livro no mesmo saco podre que a Amazon mandou. Isso aqui não é um livro pra te mandar num saco, né? Tu tem que mandar na caixa, né, Amazon? E pior é que eu tava pensando em botar esse livro na minha TBR do mês que vem, mas agora eu não sei mais se eu vou conseguir. A minha capa rasgada. Essas edições aqui podiam ter um puta de um dragão em hot stamping aqui, né? Não, eu paguei muito caro pra isso. Paguei muito caro pra isso. E aí aqui nessa outra caixa, eu acho que temos várias coisas. Que eu tô há muito tempo falando que eu preciso completar a minha coleção de Fullmetal Alchemist, né? Porque, se eu não me engano, eu li até o 17 e depois eu não li mais porque eu não tinha. Eu andei recebendo e ganhando uns, mas foi furado, assim. Se eu não me engano, eu tinha o... Eu acho que do 17 foi pro 20, aí depois do 20 eu tinha o 22, mas eu não tinha mais em sequência, assim. Aí da última vez que eu organizei, em janeiro, quando eu organizei aquele nicho, eu cataloguei os que estavam me faltando e montei uma wishlist na Amazon só com eles. Na Book Friday, vários ficaram por 9, 11, 14, e aí eu resolvi comprar todos. Então vamos lá, comprei o 18, o 19, o 20 eu já tenho, o 21, o 22 eu já tenho, o 23, o 24, o 25, o 26 e o 27, tá? Nenhum eu paguei mais do que 15 reais, eu acho, tá? Então é isso, está completa agora a minha coleção de Fullmetal, posso voltar a ler. Mas vamos parar de falar de livros que comprei, vamos falar sobre de livros que eu li. In the Lives of Puppets. Deixa eu contextualizar uma coisa. O primeiro livro do T.J. Klune que eu li foi A Casa no Marcerulho, e foi um favorito, eu dei 5 estrelas, falei horrores desse livro, ano passado lançou aqui. Aí em 2021 lançou o Under the Whispering Door, que é os livros para ilustrar, tá? House in the Cerulean Sea. Aí lançou o Under the Whispering Door, que agora vai lançar aqui no Brasil como Além da Porta Sussurrante. Eu li esse livro, foi o primeiro romance que eu li em 2022. Apesar de eu achar que o livro é ok, ele não fez muito por mim, tá? Inclusive tinha várias coisas que eu não gostei a respeito desse livro, tá? Então a minha experiência com Under the Whispering Door foi bem diferente da minha experiência com The House in the Cerulean Sea. Eu gostei muito mais desse livro, e esse livro aqui, se eu não me engano, acho que eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Eu acho que ele é pro mesmo público, por exemplo, de A Biblioteca da Meia-Noite,
E a Biblioteca da Meia-Noite foi um livro que eu também achei mais ou menos, assim. Então, se você gostou de Biblioteca da Meia-Noite, provavelmente você vai gostar desse livro. Então não é que o livro seja ruim, é só que eu não sou público-alvo dele, então eu tinha essas duas experiências com o TJ Clooney, uma muito boa e uma média. Aí, 2 semanas atrás, eu fui ler o Wolf Song, meu terceiro livro do autor. O livro é pré A Casa no Mar Cerúleo, mas bem pré, porque esse livro é de 2016 e A Casa no Mar Cerúleo, se eu não me engano, é de 2020. 2020, tá? Então tem 4 anos de diferença entre esses dois livros aqui. E uma coisa que várias pessoas tinham me avisado já é que o TJ Clooney, pré A Casa do Mar Cerúleo, era um TJ Clooney diferente, tá? Era um TJ Clooney diferente. Então eu fui ler esse livro, vocês viram aí a minha reação, eu me diverti. É um livro que eu acho que também tem um público bem específico, né? Pra quem gosta desse formato de história. Eu não sou necessariamente público-alvo, mas ainda assim eu me diverti, porque como eu falei pra vocês, eu acho que leva bem a sério. E aí, mas tiveram algumas coisas, especialmente o final, que não funcionaram comigo. O Wolf Song foi o meu primeiro contato com o antigo TJ Clooney. E desde A Casa do Mar Cerúleo, na nova leva de TJ Clooney, não tinha funcionado. Então, eu estava um tanto quanto preocupada com a minha experiência em The Lives of Puppets, porque eu pensei assim, se eu tiver outra experiência média com o TJ Clooney, eu vou ter que repensar aí a minha, como é que eu vou dizer assim, o meu apreço talvez, ou a minha confiança ao pegar novos livros do autor. E aí sobre o que é In The Lives of Puppets. Essa é uma história inspirada em Pinóquio, só que é o contrário. Então o menino é humano e o pai dele é que é um robô, mas também tem algumas partes aqui de madeira. Eles moram no meio de uma floresta, em casas isoladas, né, que ficam algumas inclusive em cima das árvores, e mora esse menino, que é o Victor, o pai, que é o Giovanni, que é um robô, e outros 2 robôs. A Nurse... como é que é o nome dela? Nurse Ratched, que é uma robô enfermeira, e o Rumble, que é um robô aspirador. A relação Victor-Giovanni é bem uma relação paterna. A Nurse... a robô enfermeira, ela é uma personagem bem sádica, tá? Ela lembra um pouco a Thalia, de A Casa no Mar Cerúleo, só com a diferença que com a Thalia a gente passava muito pano, porque a Thalia era uma criança. Aqui não, aqui é um pouco mais creepy, porque a personagem sádica que vai ficar fazendo essas piadinhas de morte, de eu vou te cortar, eu vou te apunhalar, eu vou te fazer autópsia, eu vou te dar uma injeção, é um robô, né? Então, assim, pra galera que já tem um pouco de fobia a robô, ou que acha que o mundo vai... ela é uma personagem para gatilhos, tá? Eu não tenho problema com isso, então eu me diverti muito dando risada com as coisas dela. E o Rumble, que é o robô aspirador, ele é extremamente ingênuo. E é aquele personagem que tem medo de tudo. Então, acontece qualquer coisinha e ele fala, meu Deus, nós vamos morrer! É muito engraçado. Eles vivem juntos lá, então também é uma história de found family, então de você construir uma família, não é uma família de sangue, né, uma família que você vai encontrando ao longo do caminho. E as coisas começam a mudar quando outro personagem entra aqui em cena, e isso vai desencadear uma série de situações que vai colocar esses personagens pra viver uma aventura. Então, diferente de A Casa no Mar Cerúleo e Under the Whispering Door, que a gente ficou basicamente o livro inteiro no mesmo lugar, na casa, e nessa outra casa também, que foi pra eles, que era ele fazendo a passagem ali, aqui a gente vai ver os personagens efetivamente saindo numa aventura, indo pra um lugar, tentando encontrar um negócio, nananana. Então, o que eu diria pra vocês? Que In The Lives of Puppets é uma mistura de A Casa no Mar Cerúleo com Salmo para um Robô Peregrino da Beck Chambers. Daqui você vai tirar essa coisa da found family, você vai tirar a doçura das interações, você vai tirar essa relação que se aprofunda a partir do diferente, de você buscar compreensão, da gentileza, de você olhar pro próximo com carinho ao invés de julgamento. E é isso. Daqui você vai tirar a questão do robô, mas também a questão da divisão, robô versus humanidade, das muitas questões existenciais que isso gera, desse conflito que se cria entre esses dois mundos, e também a aventura, né? Porque esses personagens a gente vê os dois interagindo enquanto eles percorrem um caminho, né? Então, pra mim, eu não tenho como descrever melhor pra vocês em The Lives of Puppets do que um combo desses 2 livros com um adendo, que é aí que entra talvez o divisor de águas que faz eu pensar que esse livro não vai ser tão unânime quanto A Casa no Mar Cerúleo. A gente tem uma série de piadinhas que são
eu não sei se mais 18, mas pelo menos mais 16, tá? Acho que é isso. Acho que a gente tem umas piadinhas mais 16 aqui, que, de certa forma, vem, eu acho, agora, que eu já conheço, um pouco da versão antiga do TJ Clooney. Ela está botando essas garrinhas de fora. Aqui a gente tem um relacionamento entre dois homens, tá? Só que ele é feito de uma forma muito doce. Eu acho que a gente não tem nenhum momento onde a gente vai ter um teor de discussão aqui sobre algum aspecto sexual, tá? Acho que não. E The Whispering Door também não, necessariamente, tá? Apesar de já ser um livro com uma pegada um pouco mais, mais séria do que A Casa do Marcerulho. Aqui a gente tem algumas piadinhas, tá? Essas piadinhas vão ser todas feitas, basicamente, pela robô enfermeira sádica, tá? Porque, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Que não tem spoiler a respeito, só uma cena qualquer. Ela assistiu um filme, e desse filme ela tirou uma interação entre dois humanos, que era uma situação de flerte. E aí ela aprendeu algumas frases, né? E aí ela vai testar essa frase com o Victor. E aí ela ela se insinua, ela dá uma cantada no Victor, né? Só que não é tipo que ela queira algo com o Victor. Ela tá testando pra ver se vai funcionar com o Victor da mesma forma que ela viu funcionar no filme. E aí ela fala, ué, mas seu coração não acelerou, e o seu pênis nem se mexeu. Porque ela tava esperando que ele tivesse uma ereção. Porque o cara do filme que ela assistiu tem essa ereção. E apesar deles serem mais, como é que eu vou dizer assim, serem mais sencientes, tanto a robô enfermeira quanto o robô aspirador estão num nível muito abaixo do que, por exemplo, o Giovanni está, né? Porque existem categorias ali de robôs e aquela coisa toda. Tanto que quando ela precisa ser empática, ela ativa o modo empatia. Porque é só quando ela ativa o modo empatia que ela diz coisas levando em consideração os sentimentos do seu paciente, né? Lembrando a designação dela de ser uma robô enfermeira. E aí o Victor fala alguma coisa tipo, meu Deus do céu, por que você tá falando isso? E aí o robozinho, que é o ingênuo, né, o robô aspirador, ele fala assim, eu nem pênis tenho. Aí ele abre um compartimento e bota pra fora uma mangueirinha e fala, mas será que isso não serve pra compensar? E aí o Victor fala, pelo amor de Deus, vocês podem, por favor, parar de falar sobre isso? Então é esse tipo de interação, sabe? Às vezes vai ser sobre o Victor usar o banheiro, e não querer que os robôs não fiquem assistindo ele usar o banheiro. Vai ser sobre a Nurse tentando interagir, querer arrumar um parceiro pra ela, com outros robôs que vão, com outras opções aí de robôs que vão aparecer durante a história. Então tem esse tom. E pode ser que ele não seja funcional pra todas as pessoas. E eu entendo que existe um contexto aqui nesse livro pra isso acontecer. Não me incomodou, eu dei várias risadas. Eu acho que existem duas formas de você interagir com essa parte do livro, que você pode achar cringe, porque se fosse dois humanos conversando, seria cringe, mas a gente tá falando de uma robô que não entende que esse é um contexto. O cara do filme teve uma ereção, não necessariamente por causa da frase, mas porque ele tinha sentimentos, que é algo que é um tema aqui que vai sendo desenvolvido ao longo do caminho. Então, será que esses robôs que vivem juntos ali, né, com esse garoto, e que construíram essa família, e que se importam sim um com o outro, mas será que eles também desenvolveram sentimentos? Então tem essa brincadeirinha também, né, de que talvez sim, talvez eles se amem enquanto família, mas tem alguns limites de diferença entre humano e robô que nunca vão ser ultrapassados, ou pelo menos não vão ser ultrapassados nos modelos de robôs mais antigos, que é o caso, né, da Nurse e do Rumble. Eu li o livro inteiro louca de medo que alguma coisa aparecesse pra estragar, e acho que foi por isso que eu li também ele mais devagarzinho, assim, que eu ficava tipo, ai. É uma história que a gente tem vários momentos, assim, a gente vai cruzar com outros personagens, a gente vai ter aqueles momentos onde parece que tudo, nada vai dar certo. Pra mim, o melhor personagem é o Rumble. Ele é muito divertidinho, assim, e ele, às vezes você não tá esperando, e ele solta um negócio nada a ver, falando que vai dar tudo errado, meu Deus do céu. Talvez a coisa mais importante da Casa do Marcerulho, que é o fator de conforto, e eu me diverti muito com essa história, independente da gente estar num contexto um pouco diferente.
é isso, tá, gente? Não tenho como descrever melhor essa história pra vocês do que isso. É inspirado em Pinóquio, é uma mistura desses dois livros. Eu gostei bastante, que se você vai gostar, se você gosta de pensar um pouco sobre esse conflito homem-máquina e o quanto isso pode mudar a humanidade completamente num futuro não tão distante. Então acho que é um livro que traz isso, mas também é um livro sobre empatia, também é um livro sobre perceber que a gente é responsável por mudar as coisas ao nosso redor, sabe? Acho que também é um livro que fala bastante sobre perdão, porque a gente vai descobrir que nem todas as coisas são tão boas assim, então vai ter aquele momento onde você vai ficar pensando como é que os personagens vão reagir a certas descobertas. Novamente, também é um livro sobre pensar uma família que não é a sua família de sangue, mas são as pessoas que fazem você feliz e que fazem você se sentir acolhido, mesmo que às vezes essas pessoas não sejam pessoas, como aqui nesse contexto, né? E também, acho que também é especialmente com o final, assim, porque eu fiquei pensando muito sobre o final. Eu acho que tem uma mensagem nesse livro que ela é muito interessante, que é sobre você fazer algo errado porque você quer acertar. E talvez o que você quer acertar não vai ser acertar pra todo mundo, mas é acertar para as pessoas que você ama. E normalmente isso tem consequências que não vão ser boas pra todo mundo, né? Então como lidar com esse balanço, né? Então tem um pouco disso. E o final desse livro, ele é um pouco agridoce também, porque tem coisas que se você parar pra pensar... Inclusive, eu gostaria muito de conversar com uma pessoa que já tenha lido esse livro, porque o final me deixou muito... Eu fiquei pensando... Tem uma coisa que nem se fala no final, mas se você tá prestando atenção em outros momentos em que o livro toca sobre isso, você vai se aproximando do final e você vai pensando, gente, mas isso aqui, hein? Isso aqui é muito triste. Então, assim, eu gostei muito de In the Lives of Puppets, eu fiquei muito feliz e eu espero ter passado aí pra vocês a mensagem correta a respeito desse livro, pra você saber se é algo que vai te interessar ou não, tá? Mas eu fiquei muito feliz que eu tenho um outro TJ Klune 5 estrelas e agora me sinto mais tranquila, porque estava começando a ficar um pouco preocupada. Tá? Agora, deixa eu falar pra vocês, eu estou lendo o Lobos Dourados. Eu estou, gente, na página 235. Estamos aqui, ó. Então, assim, eu com certeza vou terminar esse livro hoje. E assim, deixa eu dizer pra vocês o que eu estou achando sobre. Vou pegar outros dois livros, porque eu tô muito... Esse livro é uma mistura desse livro com outro livro, que eu tenho uma mistura também pra representar esse livro pra vocês. Os Lobos Dourados, tá? Os Lobos Dourados da Roshani Chokshi. Devo ter assassinado o nome da autora. É uma mistura entre Six of Crows e O Último dos Magos, tá? Que são dois livros que eu gosto bastante. Então, estamos tendo mais um sucesso no momento. Gente, o que rolou com esse vlog? Não sei. O que vai acontecer aqui? A gente tá falando... A história vai se passar em Paris, no final dos anos 1800. Aqui fala 1889. E a gente tem um contexto aqui de que existe uma organização, que é a Ordem de Babel. Essa Ordem de Babel é uma organização mágica, tá? Onde ela é alimentada de magia, digamos assim, por fragmentos de Babel. E em cada país se estabelecem casas. E em Paris a gente tinha 4 casas, que são as casas, já não vou lembrar todas de cabeça, a Cori, a Nyx, a Vante e a Caída. Atualmente, porém, a gente só tem 2 casas, porque a Casa Caída caiu, é por isso que se chama Casa Caída, e a Casa Vante foi dada como extinta porque ela não teve um herdeiro para apresentar. Então, atualmente, a gente tem apenas a Casa Cori e a Casa Nyx. Essas casas são quem comanda ali o rolê e é quem possui os artefatos mágicos e as coisas, tá? E aí a gente tem um grupo aqui que se junta e eles são muito peculiares à sua maneira, tá? Cada um tem um ponto forte e eles são contratados para roubar um negócio, tá? São essas pessoas, o Severin, o Tristan, o Henrique, a Laila e a Sofia. O Severin, que é o líder aqui desse rolê, ele é um garoto que passou de
lar a lar. Ele perdeu a família dele. E ele nada mais é do que o herdeiro da Casa Vante que não foi reconhecido. Existe um ritual aqui pra reconhecer o próximo herdeiro. Eles têm vários elementos mágicos, tá? Cada casa tem o seu anel, e esse anel é posto em contato com o anel da outra casa, e aí tem que dar um sinal, porque o anel tem que reconhecer que o sangue é o sangue da casa e que aquele é o real herdeiro, e a outra casa, o outro anel tem que reconhecer também. Então é um teste. E aí o Severin, por algum motivo aqui, não passou neste teste. E aí já existe uma discussão aqui rolando, porque, obviamente, o Severin, ele não entende, no primeiro momento, por que ele não passou, o que aconteceu, por que isso foi tirado dele. E aí ele acaba tendo uma conversa, inclusive com o Hypnos. O Hypnos é o atual herdeiro da casa Nyx. E o Hypnos foi meio irmão adotivo, assim, o Severin, porque teve um momento em que eles cresceram juntos e tal, nananana. E aí ele fala, olha, eu sou mestiço e você também não é branco, então pode ser que eles tenham te deserdado pra gente não ser maioria. Então tem essa treta. Só que aí o Hypnos vai contratar o Severin pra roubar um negócio. Tá? Porque esse negócio vai levar até outro negócio, que é um negócio muito poderoso. E aí, em troca por essa ajuda, o Hypnos diz que ajudaria, então, o Severin a recuperar sua posição e recuperar sua casa, porque ele acredita que esse teste que ele passou, na verdade, foi fraudado. Que se ele fizer o teste de novo, ele vai passar no teste. E aí ele teria a casa dele de volta, e isso daria pra ele bastante poder. E aí, ao ele ter poder, ele também conseguiria ajudar os seus outros amiguinhos ali. Entre os outros amiguinhos, a gente tem o Tristan, que tem uma tarântula de estimação, que se chama Golias, que não só causa um terror em mim, como causa nos outros personagens. O Tristan é um garoto, pelo que eu entendi, ele é mais jovem que o Severin, e ele é bem quieto, assim, bem tímido. Aí a gente tem o Henrique, que é um historiador e um linguista, que é a pessoa que vai mais junto com o Severin nas encrencas dele. Aí a gente tem a Layla, que é uma dançarina e uma espiã. E a Layla tem uma história que eu fiquei bem chocada, assim, quando eu descobri a história da Layla no livro. Eu achei bem interessante a construção. Quero ver como é que a autora vai explorar isso daqui pra frente, mas eu fiquei bem intrigada. E o Severin tem um crush na Layla. E aí a gente tem a Zofia. A Zofia, ela gosta muito de matemática, então ela enxerga muito as coisas através dos números, e ela é uma garota judia. E aí a gente tem o Hypnos também, que é esse cara da outra casa. Esse livro é o primeiro de uma trilogia, mas eu, por enquanto, estou engajadíssima nessa história, tá? Eu tô muito curiosa pra entender melhor os personagens. Os personagens masculinos eu não me importo tanto com eles, tá? Mas as personagens femininas eu achei muito interessante. Então eu quero muito saber mais sobre elas, e eu tô me divertindo com a aventura que eles estão, porque existe um senso de humor no grupo, assim, sabe? Eles ficam se tirando e eles estão juntos, mas eles também, cada um tem as suas motivações ali, as coisas que quer. Eu dei uma olhadinha no Goodreads e eu vi que o primeiro é o que tem a menor nota, que os outros dois livros têm notas maiores. Aí sempre fica aquela questão, é porque esse é o mais fraco dos três, ou é porque só foi pro segundo quem gostou muito desse livro? Mas por enquanto eu tô bem empolgada, assim, e tá sendo uma história bem dinâmica de ler, sabe? E no meio do caminho, a gente também tem uns flashbacks. E desses flashbacks que são interessantes de acompanhar são os flashbacks que são do Severin, porque ele tá apresentando pra gente os 7 pais adotivos que ele teve. E ele dá pra cada um desses pais adotivos nomes de pecados capitais. Então já teve a gula, a ira, a inveja. E aí ele vai contando como cada um desses locais que ele passou, cada uma dessas famílias que ele interagiu, cada um desses homens que ele vai nomeando aqui, né? Essas figuras que ele vai nomeando, ensinou algo pra ele se tornar essa pessoa que ele é hoje. Não me incomoda, tá, gente, as semelhanças com Six of Crows. Eu acho que essa história foi marcante o suficiente pra quem leu ela, pra que qualquer grupo de jovens que se distingua da forma como esse grupo se distingue vai gerar uma certa semelhança. Eles não têm necessariamente os mesmos traços, sabe?
Tipo, o Severin é muito diferente do Cass. A Layla é muito diferente da Inej ou da Nina. A Sofia é muito diferente da Inej ou da Nina. O Henrique, ele é engraçadinho, mas ele é muito diferente do Jasper, sabe? O Tristan é um pouco mais tímido, mas ele também é muito diferente do Willan. A história é diferente. Ah, também, mas eles vão fazer um roubo. Tá, mas o que vocês querem que um grupo de ladrão faça, se não fazer um roubo? Meu Deus, o interfone de novo, pelo amor de Deus. Eu acho que é meu tripé novo que chegou. Porque meu tripé, gente, tá quebrado há uns 6 meses ou mais. E eu não criava coragem de comprar um tripé novo, porque tava muito caro. E eu queria um tripé que fosse bem forte. Eu boto meu tripé grande naquela câmera ali, ó. Que é a câmera de gravar. Quando eu vou gravar algo que não é vlog, eu gravo naquela câmera. E aí 2 coisas aconteceram com aquele tripé. Primeiro, quebrou a manivela de fazer subir e descer aquele negócio. Ficou muito mais difícil regular. E a outra coisa é que eu precisei gravar um vídeo em que eu precisei botar a câmera precisei virar a câmera pra ela ficar assim, na vertical. E a minha câmera quase despencou no chão, porque o negocinho que vira não tá virando direito. Eu não sei se caiu uma peça, se estragou alguma coisa. Eu sei que foi o quanto eu aparei a minha câmera. Senão minha câmera tinha caído no chão e tinha quebrado. E aí eu fiquei em pânico. Eu comprei este aqui. Vamos ver se vai ser bom. O negocinho de girar, a cabecinha dele é diferente. Então eu espero que dê certo e que não vá derrubar minha câmera no chão. É isso, mas vocês não precisam ficar sabendo disso. Depois eu dou um review sobre o tripé. Se interessar alguém, se não interessar... rapidinho, e aí eu vou 20 minutinhos aqui mas eu já tive que descer 2 vezes. Eu fiz unboxing, chegou tripé, eu tive que botar a câmera pra carregar, eu gravei 2 vezes o mesmo take. Eu vou sortear um novo livro porque eu vou terminar. Eu acho que agora é de tarde, tá? Os Lobos Dourados, e aí de noite eu já quero começar um novo livro pra não flopar tanto esse vlog. Pelo menos 3 livros. Eu vou ler nesse vlog. Próximo prompt. Próximo prompt. Fantasia jovem. Ah, eu sei que livro eu vou ler em fantasia jovem. Lembra que eu mostrei várias vezes pra vocês neste take, nesse vlog, no vlog passado, que eu tenho uma categoria toda ali de fantasia jovem? A Mari e os Irmãos da Noite. Gente, dizem que esse livro aqui é aquela fantasia jovem bem gostosinha, assim, com fantasia jovem mesmo, tá? Eu acho que esse livro é infanto-juvenil. Então, assim, tem tudo pra ser uma leitura rápida, divertida, gostosa, legal, com representatividade. Eu só vi a galera falando bem desse livro, então eu tô bem curiosa pra fazer essa leitura. Eu tava aguardando, e ele ia ser a estrela do meu vídeo de fantasias jovens, mas agora surgiu uma oportunidade de ler antes disso, então eu não vou perder essa oportunidade. Diz que tem seres sobrenaturais, aventuras mágicas, heroína destemida, elevadores falantes e tapetes voadores. Estou esperando uma história gostosinha, feliz, alegre, sem grandes preocupações, tá? A última fantasia infanto-juvenil que eu li e me diverti horrores foi a da Victoria Schwab, né? Da Cidade dos Fantasmas, que eu li a trilogia inteira em 2021. Gente, é terça-feira, tá? Dia 23, então um dia depois de ontem. E essa que vos fala não só terminou de ler Os Lobos Dourados, como terminou de ler a Mari. Há uma luz no fim do túnel. E desculpa, talvez tá dando um pouco de vertigem em vocês, mas é que eu tô juntando as minhas coisas pra sentar aqui e a gente conversar um pouquinho. Vai ter que ser um papo rápido primeiro, porque eu vi que o take anterior tem 1000 minutos. E segundo, porque eu preciso sair pra postar uns pacotes. Tá, vamos lá. Lobos Dourados. Eu gostei bastante desse livro, tá, gente? Gostei bastante desse livro. Não foi 5 estrelas, mas eu gostei bastante desse livro. Eu gostei da aventura, eu gostei dos personagens. Eu fiquei curiosa pra saber o que vai vir aí. Acontece no final uma revelação que eu tava suspeitando desde um certo momento do livro, assim, porque tinha umas coisas que estavam apontando muito pra isso, mas não é uma coisa que eu acho que fica tão escrachado na história. O interessante sobre esse livro, que eu gosto sempre de comentar, que é o seguinte: os personagens, eles são mais do que só a sua atividade dentro da história, sabe? Tipo, a Layla tem a história do passado dela, ela é uma dançarina no presente, ela tem um arco de romance, ela tem algo que ela gosta de fazer enquanto hobby, a gente fica sabendo essas coisas sobre a personagem. A Sofia a mesma coisa, sabe? A Sofia acho que demora mais até pra gente entender um pouco alguns dos anseios dela, mas tem uma cena no final que eu acho que fica muito claro isso.
Eu comentei uma coisa no começo desse vídeo sobre o fato dos personagens não brancos, né? E aí eu quero ler um comentário que a autora faz, tá? Uma nota da autora que eu achei bem legal e eu acho que sintetiza melhor do que qualquer comentário que eu possa fazer aqui a respeito desse assunto, que é o seguinte. Eu estava tomando café da manhã e, por acaso, ouvindo a National Public Radio quando escutei falar pela primeira vez de um zoológico humano que exibia filipinos. Esse vilarejo filipino era uma das maiores e mais visitadas exposições durante a Feira Mundial de 1904 em St. Louis, Missouri, onde os visitantes estavam particularmente interessados em ver tribos primitivas dos igorotes que eram obrigados a matar e comer cães. Aquela informação me chocou. Eu não conseguia acreditar que tinha acabado de ouvir as palavras zoológico humano. Foi esse pedaço da história que me guiou até o mundo desse livro, em especial os acontecimentos da Exposição Universal de 1889. Uma feira mundial ocorrida em Paris, cuja principal atração era um zoológico humano, então chamado Vilarejo Negro, que foi visitado por 28 milhões de pessoas. Como filipina e indiana, o colonialismo corre em minhas veias. Eu não podia conciliar os horrores daquela era com o glamour que, até então, era o que se destacava na minha imaginação a respeito do século XIX. Cortesãs e o Moulin Rouge, festas reluzentes e champanhe. Eu queria entender como uma era chamada La Belle Époque, literalmente a Bela Era, podia possuir esse nome com uma mancha dessas. Queria explorar a beleza e o horror pelos olhos das pessoas que estavam à margem. E, por fim, eu queria embarcar em uma aventura. A pesquisa em si foi uma aventura. Aprendi que o herói nacional filipino, José Rival, de fato esteve em Paris em 1889. Aprendi muito sobre a história da produção do gelo, que acabou não entrando nesse livro. Aprendi que, embora a Paris da Belle Époque desfrutasse de saltos artísticos e científicos, também permitiu que um profundo antissemitismo se espalhasse pela Europa, particularmente no Império Russo. Ainda que eu tenha tomado muitas liberdades com o tempo e a verdade, nunca pareceu certo separar da beleza o horror do século XIX. Quando revisamos o horror e sanitizamos o grotesco, corremos o risco de apagar os caminhos que nos trouxeram até aqui. A história é um mito moldado pelas línguas dos conquistadores. O que parece bom pode acabar azedando e coalhando em nossas mentes coletivas. O que parece mal pode mais tarde florescer e brilhar. Eu queria escrever essa trilogia não para instruir ou condenar, mas para questionar. Questione o que é ouro e o que reluz. Então, assim, até escolhas que a autora traz aqui enquanto escolhas narrativas refletem esse questionamento dela. Essa questão do que é a pureza, né? E os personagens questionam isso. E a gente tem alguns... Como é que eu vou dizer assim? Eu acho... talvez o que eu gostei é que o que tava indo nessa direção, na verdade, não foi. E o que a gente... O que talvez a história não tava sinalizando que iria pra essa direção de questionamento foi o que foi, sabe? Então eu tive umas boas surpresas. É um livro de aventura, assim, onde você vai ver os personagens desvendando os enigmas e passando por situações doidas. E aí tem umas coisas que são engraçadas, assim. Eu não fiquei tentando entender, tá? Se os enigmas estavam fazendo sentido, se eles estavam sendo inteligentes, se tava difícil ou não aquele enigma. Porque eu confesso que em enigmas que são especificamente pra ser enigmas eu não sou muito boa, tá? Então eu nem me esforcei nesse aspecto. Então não sei se tudo nesse quesito fez sentido, mas eu achei divertido acompanhar a linha de raciocínio deles. E nas cenas de ação, assim, tinha sempre algum elemento mágico rolando, sabe? Então, de vez em quando, às vezes, parecia que eles tinham acesso a alguma coisa fácil demais, ou que as coisas estavam meio que se ajeitando, assim, pra não precisar complicar muito, sim. Mas como a gente tá falando, efetivamente, de um mundo de elementos mágicos aqui, dessas construções mágicas, que inclusive, tanto a Sofia quanto o Tristan, né, ele de forma mais a estudar coisas biológicas, né, e ela enquanto mais aparelhagem mesmo, proporciona que apareçam umas bugigangas, assim, umas soluções pra resolver essas coisas, assim. E aí, assim, sobre o que eu falei da comparação com Six of Crows, eu acho que tirando o fato dessa sensação de por ser um grupo de jovens e cada um deles ser focado numa expertise, assim, eu não acho que a história tem outras semelhanças, assim, na construção da narrativa. Eu acho que não tem. O cenário é diferente, o papel dos personagens é diferente. Acho que em Six of Crows a gente é muito submisso à figura do Cass, enquanto aqui, por mais que o Severin seja o personagem principal de todos eles,
todos os outros personagens têm presença que vai além da influência do Severin. Então, assim, eu gostei bastante desse livro, quero ler as sequências, tá? Acho que vale a pena. E se você gosta dessa pegada, tá órfão aí de livros com esse grupo de personagens, eu me diverti bastante com Os Lobos Dourados. Aí, gente, vamos falar de Amari. Esse livro aqui é um infanto juvenil. A protagonista ela tem 12 anos, mas eu já vou começar tirando logo de cara que é o seguinte: a Mari, de 12 anos, melhor que muita protagonista de 15, 16, 17, 18, 19. Melhor que muita protagonista de 20 e poucos de livro de romance, tá? E algumas vezes eu fiquei me questionando, né, por que colocar a idade da personagem tão baixa num livro que... Eu até tava esperando que a história fosse mais bobinha, porque ela não é necessariamente. A gente tem uma série de clichês aqui de cenário, né, porque esse livro... Qual é o plot dele? O irmão da Amari tinha um emprego misterioso e ele está há 6 meses desaparecido. Aí ela vai receber correspondência, um pacote, que vai conduzir ela para uma situação, que é descobrir que, na verdade, o irmão dela faz parte de uma agência, que é a Agência de Casos Sobrenaturais, que é uma organização secreta que é responsável por manter o mundo sobrenatural fora dos olhos humanos. Tá? E o irmão dela estava trabalhando nos departamentos dessa agência quando ele desapareceu. E aí ela recebe meio que uma carta, um passe aqui para fazer o teste e participar dessa agência. E aí lá ela vai ter que passar por vários desafios, vai ter que passar por... Tem um negócio que mede o poder e a habilidade deles. Antes de ela sequer ter tempo de entender o que tá acontecendo e onde é que ela vai acabar descobrindo algumas coisas sobre ela que vai fazer com que as coisas se tornem bastante difíceis, né, pra ela dentro desse local. Mas o principal objetivo dela é encontrar o irmão. Então a gente vai ver essa menina fazendo amizades e inimizades enquanto tenta sobreviver nesse local onde ela tem que estudar e tarará, e também desvendar o segredo do irmão dela. Então, assim, muitos livros de fantasia onde a gente tem algum jovem personagem entrando numa situação. É uma história que, apesar de estar escrevendo para um público jovem, não subestima esse público jovem, sabe? Se subisse a idade dessa personagem para 16, 17 anos, a gente podia ter exatamente a mesma história. Tá? O que talvez categorize esse livro enquanto um livro infanto-juvenil é que a gente tem uma personagem de 12 anos e que a gente não tem nenhum aspecto de romance ou linguagem mais forte dentro desse livro, tá? É realmente uma aventura. Aí a gente pode entrar naquela discussão, ela parece mais madura do que ela deveria ser. Mas que bom que ela é. E aí essa é uma característica positiva da Mari. Ela é muito esperta, toma meio que as coisas pra ela resolver, ela vai lá e ela é corajosa, assim. Mas isso não quer dizer que às vezes ela também não vai passar por situações onde ela vai ser trapaceada, porque as outras pessoas estão com muito mais conhecimento sobre as coisas do que ela, especialmente porque ela nem sabia da existência desse mundo aqui que ela tá adentrando. Então, eu me diverti bastante com essa história. Foi exatamente o que eu tava esperando que fosse. Foi exatamente o que eu vi as pessoas falando, assim, do tipo, olha, não é a melhor história que você vai ler no mundo, mas pra proposta dela, de ser um livro mais infanto-juvenil, assim, com uma personagem super jovem e que vai viver uma aventura, é isso, gente. Vai ver uma personagem vivendo uma aventura. Fiquei com vontade de ler o próximo livro pra ver o que vai acontecer, tá? Porque essa é uma série. A gente tem um semi-fechamento aqui, tá? Um semi-fechamento, mas ficam pontas soltas, assim, pra seguir a história. E esse seguir a história ser intrigante o suficiente pra gente querer continuar. Dito isso, hoje sendo terça-feira, eu tenho direito de sortear mais um papelzinho. E eu queria muito, tá? Eu queria sortear um papel que me deixasse pegar um livro que fosse pequeno. Porque se eu pegar um livro que for grande, eu não vou conseguir terminar. E tudo bem eu não conseguir terminar. Eu queria ter a oportunidade de sair dessa semana e eu tô falando semana... A gente tá na terça-feira, eu queria sair dessa semana, mas é que eu tô contando a semana enquanto o tempo do vlog, tá? Não a semana de segunda a sexta. Eu queria sair dessa semana mais vitoriosa, porque eu não comecei essa semana me sentindo vitoriosa, né? Porque eu me atrasei. Então eu queria tirar um papelzinho que me permitisse escolher um livro pequeno. Eu já nem lembro mais quais são os outros papéis, tá, gente? Agora, qualquer coisa que sair aqui que não seja escolha livre... Tô enrolando a eras. Estou enrolando a eras. Estou enrolando a eras. Estou enrolando a eras. Deixa eu olhar pra lista. Ah! Eu sei que livro é que eu devia colocar aqui, mas aí não dá certo no meu negócio de ser pequenininho.
Porque o que eu tô enrolando a Eras é esse aqui, ó. A Farsa de Guinevere, que inclusive é um reconto do Arthur. Mas deixa eu pensar se não tem um outro que eu tô enrolando a Eras que seja menor, pequeno. Ou eu deixo esse aqui pra começar no próximo e sorteio um outro papel que nem eu fiz com o In the Lives of Puppets. Deixa eu ver. Esse eu tô enrolando a Eras, mas é grande, não dá pra ser agora. Não dá pra ser agora. Deixa eu abrir um... Cadê meu celular? Deixa eu abrir a minha biblioteca do Scribd pra ver se eu não tenho nada salvo na minha biblioteca do Scribd que eu tô enrolando a eles. Aqui, o perfeito pra esse vlog seria cair um livro que eu pudesse colocar um prompt, que eu pudesse colocar esse livro aqui, ó. The Deep. Porque olha aqui, ele tem, o audiobook dele tem 4 horas. Seria perfeito, seria a escolha perfeita. Que diz que tem realismo mágico. Ring Shout. É curtinho, ó. Tô enrolando a Eras. Seria um stretch, tá? Seria eu teria que dar uma volta, porque eu não tô enrolando a Eras esse livro. Eu queria ter lido. Ele entrou na minha lista de que eu queria ter lido ano passado. 6 meses já é... Estou enrolando a Eras? Será que conta como já tô enrolando a Eras? Lembrando que tem que ser fantasia, né? Estou enrolando a Eras. Eu tenho 1000 coisas guardadas aqui no meu script salvo. Tem uns audiobooks que eu chego a ter salvo em 2 versões, o mesmo livro. Eu esqueço que eu salvei, e aí quando eu vejo eu salvei de novo. Deixa eu ver se eu tenho algum audiobook no Audible que eu não ouvi ainda. Será que eu vou ler Ring Shout? Ou será que eu sorteio outro papel? Mas é que esse é perfeito pra esse aqui. A Farsa de Guinevere. É perfeito esse papel pra Farsa de Guinevere. Eu acho que eu vou sortear outro papel. Vou sortear outro papel. E aí, ou eu vou ter que finalizar esse vlog com outro papel. Ou eu vou ter que adaptar. Deixa eu tirar aqui um outro papel. Não tem no Brasil, meninas! Não tem no Brasil, meninas. Sabe o que não tem no Brasil, meninas? Esse livro aqui. Eu consegui dar a volta e chegar num livro que eu consiga. Eu vou ler esse livro aqui, The Deep. Esse livro teve uma outra capa, tá? Que se você acompanhar livros internacionais, talvez você conheça. Eu vou botar aqui pra reconhecer essa capa aqui, eu acho que é nova. Eu ganhei esse livro de aniversário ano passado do Geraldo, que é um apoiador lá do Catarse. 166 páginas. É disso que eu tô falando, Brasil. Não sei qual é a sinopse desse livro, eu vou ler aqui junto com vocês. Yetu holds the memories for her people. Her people, the Wajiru, descendants of pregnant African slave women, thrown overboard by slave owners, live idyllic lives in the... São descendentes de mulheres escravizadas africanas que estavam grávidas. Eles vivem no fundo do mar. E aí ela... é meio Pequena Sereia. Só que com um twist... um twist que eu acho que pode ser considerado afrofuturismo. É uma novela, tá? Segundo o que diz aqui. Afrofuturism with a folklore twist. Então é afrofuturismo mesmo. A wise, daring, touching and important addition to... tava na capa. Afrofuturism canon. Tá, eu vou ler The Deep. Tá? Estou feliz e satisfeito que eu consegui fazer o meu próprio plot twist nesse vídeo. Eu queria dizer que eu venci demais nesse vídeo, tá? Eu terminei The Deep. São 12h49, tá? De quarta-feira. Eu vou correr pra editar esse vídeo porque eu vou sair mais tarde. Então eu preciso terminar de editar até umas 4 pra dar tempo de subir. E esse vídeo tá enorme. Gostaria de agradecer muito o G por essa indicação e por esse presente. Esse era um livro que não tava na minha wishlist e ele mandou baseado na experiência dele, o que é sempre muito bacana. E assim, eu fiquei muito movida por essa história e pela quantidade de assuntos que estavam sendo trabalhados aqui, porque eu realmente não estava esperando, assim. Primeiro que
Eu acho que a outra capa desse livro, que tem só, tipo, parece uma sereia, mas quando você olha de perto e você sabe sobre o que é a história, dá pra perceber que não é bem isso, mas parece um livro de sereia quando você olha, assim, logo de cara. Então eu tava esperando que fosse ser uma história mais simplória. E aí quando eu li a sinopse com vocês ontem, e eu percebi o ponto de partida, eu já fiquei, não, eu acho que foi uma leitura equivocada minha, e imagino que talvez seja a leitura equivocada de muitas pessoas. E aí, curiosamente, eu fui olhar algumas reviews, e é muito engraçado a divisão que algumas pessoas têm com esse livro, porque parece... eu li algumas reviews que eram meio que uma repetição, assim, uma da outra. Esse livro não tem profundidade, eu não entendi o que o autor estava querendo falar. Autori, porque, pelo que eu vi, Elo não binário e intersexo, River Solomon. Esses outros autores que estão aqui, eu não tenho certeza, tá? Qual é exatamente a colaboração deles pra história, ou como foi composta, tá? A história não se aprofundou em nenhum tema, a história não foi a lugar nenhum, não entendi o que tava querendo passar, parecia que precisava ser algo maior, e foi engraçado, porque eu parei por um minuto e eu fiquei, gente, mas como é possível? Como é possível esse livro falar sobre tantas coisas? Sobre tantas coisas, que eu... Enfim, eu fiquei chocada lendo essas reviews. Mas enfim, vamos lá. Esse livro vai falar, então, sobre esse povo, tá? Que são os Wanjiru. Eles surgiram há 600 anos atrás, quando um grupo de mulheres escravizadas, grávidas, foi jogada em alto mar. E aí, os filhos que nasceram dessas mulheres, assim, lembrando que a gente tá falando aqui de uma história, tem um quê mágico também, tá? É como se o mar aqui, é como se ele tivesse atuado sobre isso e dado uma nova chance para essas pessoas. Então, se cria nasce-se uma nova comunidade, um novo povo, tá? Que vive nessas profundezas, e esse povo é metade humano e metade peixe, né? O conceito de sereia aqui. Então, eles têm cauda, mas eles vivem debaixo da água e eles se referem, né, aos humanos enquanto as pessoas de duas pernas, né? Existe uma pessoa que, dentro desse povo, que é chamado de historiador ou historiadora, que é a pessoa responsável por contar, por passar essas memórias do passado através das gerações. Só que aí se estabeleceu aqui um ritual que foi surgindo ao longo do tempo, e que é uma analogia muito interessante. Eu acho que foi de uma sagacidade o que foi feito nesse livro, que eu não sei nem se eu sei explicar pra vocês, tá? Mas é difícil falar sem dar spoiler, assim. Mas uma vez por ano, num ritual chamado The Remembrance, essa pessoa, esse historiador, que aqui é a nossa protagonista, é a Yeto, ela tem que fazer com que todo esse povo se lembre sobre o que aconteceu, se lembre da sua história. E isso, de certa forma, é o que mantém esse povo vivo, porque se eles não se lembrarem nesse ciclo das coisas que aconteceram e do que os ancestrais deles viveram, eles vão padecer aqui, eles vão morrer. Então, ela é responsável por carregar, essa figura é responsável por carregar todas essas memórias, mas ela tem que também alimentar, literalmente, aqui na história, o povo dela com isso, pra eles lembrarem quem eles são. Isso só por essa explicação, você já não pegou aí 1 milhão de referências que essa simples situação faz. O grande rolê desse livro é muito focado na Yeto, mas a gente vai voltar pra conhecer um pouco sobre o passado, né, desse povo, como é que eles aprenderam a falar, se eles tiveram interações com outras, com as de duas pernas, qual é a relação disso, como é que eles desenvolveram esse senso de comunidade, né, de povo. Mas é muito focado na jornada dessa personagem, que ela tá exausta de ter que carregar esse peso, ela tá exausta de ter que carregar todas essas memórias, ela tá exausta de ter que estar lembrando o tempo inteiro de onde ela veio, do passado dessas pessoas. Ela tá exausta de ter que ser a pessoa que vai ter que dizer isso pro resto do povo dela. Ela tá exausta de carregar esse fardo que deram pra ela. E ao mesmo tempo, é algo que, se de alguma forma ela não fizer, é capaz de gerar um apagamento muito grande de quem eles são. Então, assim, eu anotei aqui atrás uma lista enorme de tópicos sobre o que esse livro é, tá? Esse livro é sobre solidão, porque apesar de eles estarem... A gente vê
vários personagens aqui, e vários desses, a gente vê várias vezes pelo ponto desses historiadores, assim, de quem foi essa pessoa em diferentes momentos, assim, e eles estão cercados de pessoas, mas eles se sentem muito sós, eles estão carregando toda essa história, mas essa história carrega uma solidão muito grande também. É sobre apagamento de memória, é sobre constantemente as pessoas precisarem ser lembradas das coisas, porque senão tudo que passou, tudo que aconteceu vai ser esquecido, e isso serve tanto para o povo que precisa lembrar das próprias lutas e das próprias conquistas, como das outras pessoas também. Outras pessoas, isso não significa nada, mas apaga de onde se vem para que outra pessoa dê um significado para aquilo. O conceito de se alimentar disso, sabe? Disso ser o combustível para mover esse povo também, e deles ficarem nessa... Tem um momento, tipo, eles ficam um período, tipo, meio num transe, enquanto eles estão absorvendo essas informações, que também é muito interessante. Essa necessidade de reviver essas memórias e da dor que é ficar revivendo isso. É sobre descobrir quem você é e como você se encaixa nesse mundo. Se você tem um papel pra cumprir ou não, se você tá ali só passando por aquilo. É sobre conhecer o passado através das histórias, mas também entender o porquê que esse passado está sendo conduzido, ou de quem é essa história e o que essa história significou pra pessoa que estava contando e pra pessoa que estava vivendo. E isso representa pra pessoa que tá ouvindo agora essa história também. É essa coisa de, ao relembrar, você ter essa visão e essa noção do sofrimento que as pessoas que vieram antes de você passaram pra você chegar ali onde você tá. E do peso que é pra uma pessoa carregar isso tudo. E tem um rolê sobre o nome aqui também, que é interessante, né? Sobre o nome dado e sobre o nome reivindicado, porque eles não se chamam Yanjiru do começo, eles recebem um nome num começo, que é um nome dado por uma figura específica, e aí depois eles reivindicam um nome pra eles, e isso tem toda uma mensagem dentro do livro, especialmente a partir do ponto principal de quem deu esse primeiro nome e do significado que esse nome tem pra eles, sabe? E obviamente o peso de você carregar e honrar a sua raça, e de com isso garantir a sua própria sobrevivência, sabe? E pode parecer um pouco dramático essa palavra sobrevivência, né? No nosso contexto, mas se você parar pra pensar, ela não é tão dramática assim, porque... E a essa altura aqui do meu discurso, espero que vocês já tenham percebido que eu não estou falando sobre pessoas brancas aqui, que é através dessa honra e dessa luta que se construíram direitos que essas pessoas não tinham antes. É através dessa constante luta e desse constante orgulho de bater no peito, de relembrar as raízes, de manter vivas as memórias e a cultura, é que vão se normalizando aqui coisas que deveriam ser normais desde o começo, mas não são, porque tendem a ser apagadas caso as pessoas não se levantem pra honrar essas coisas, que as pessoas não se levantem pra lembrar que houve esse apagamento, sabe? De que os direitos não são iguais, que a forma de enxergar as coisas não é a mesma. E aí tudo isso tá embalado aqui numa história que é sobre um povo que vive debaixo d'água, e dessa menina, que não é uma menina, na verdade é uma mulher, ela tem 34 anos. Ela não quer mais carregar esse peso, sabe? Então ela vai chegar um ponto da história onde ela vai querer desbravar, e aí a gente tem o negócio de, ela interagindo com a superfície, e parará. Então, tá embalado no conto de fadas, e sim, se você que for ler o livro só na superfície, é isso que você vai receber, e aí talvez não seja satisfatório, porque você não vai ter a típica história de amor, você não vai ter o príncipe encantado, você não vai ter a embalagem Disney da Pequena Sereia, tá? Você não vai ter. Se é isso que você quer, você não vai ter. E aí você vai se frustrar. Ou você não vai ter, tipo, uma embalagem também, nossa, de um sofrimento absurdo, sabe? De uma guerra. Não, é um livro muito mais de angústia do que ele é de grandes acontecimentos. E aí é sempre aquela coisa, vai do leitor parar um pouquinho pra pensar sobre o que ele tá lendo. E se por acaso ele não quiser parar pra pensar ainda por cima, eu vi que aqui tem 14 perguntas pra discussão. Se eu não me engano, os livros da Octavia Butler também tem essas questões aqui que são sempre muito interessantes. Se por acaso você leu o livro e não pegou nadinha dessas discussões, ainda tem aqui 14 perguntas pra você parar pra pensar a respeito da história. Eu vim aqui fazer esse update agora porque eu preciso encerrar esse vídeo, tá? Mas eu acho que eu preciso
parar pra pensar um pouco sobre esse livro, porque eu acho que tem muitas coisas aqui que talvez eu não tenha percebido. Eu joguei no YouTube pegar algumas resenhas que tivessem spoiler pra ver as opiniões, e eu encontrei uma live de discussão desse livro de 5 horas. O audiobook desse livro tem 4, a live de discussão tem 5. Então, nos próximos dias, eu vou ouvir essa live, tá? Que, inclusive, é de 4 ou 5 criadoras pretas do YouTube gringo, uma live em inglês, tá, gente? Então, né? Mas eu posso deixar aqui embaixo, no link, se eu me lembrar. E eu... Porque, assim, se elas falaram 5 horas sobre esse livro, deve ter muita coisa que eu não peguei dessa história que eu vou pegar ouvindo elas falarem, sabe? Então, esse é um livro que eu acho que ao longo dos dias ele vai crescer ainda mais no meu conceito. E para as 166 páginas dele, eu discordo completamente que ele não tenha entregado. Ele entregou muito mais do que muito livro de 900 páginas que eu li por aí. Então foi uma excelente leitura, eu fiquei muito feliz. Ainda mais porque, olha o malabarismo que eu tive que fazer pra encaixar esse livro nesse vídeo. E pensar que eu só queria um livro pequenininho pra terminar esse vlog. Eu comecei a ler e eu fiquei fascinada, porque o começo é muito interessante. Entender o que isso significa e como é que eles foram parar ali. E isso é legal também, porque além de toda essa reflexão que dá pra se fazer nesse livro, que eu também quero ler as perguntas aqui do final, tá, gente? Como eu falei, eu tô correndo aqui contra o tempo pra poder esse vídeo chegar a vocês, e eu vou ler essas perguntas também. O cenário é muito interessante, sabe? Saber que houve uma interação aqui com as baleias, com os tubarões, e todo esse ecossistema que se cria aqui, sabe? Que é um ecossistema mágico, mas ainda assim é muito interessante, sabe? Então, eu gostei muito dessa leitura. É uma pena que esse livro não esteja no Brasil, e eu tô muito feliz com esse vlog 3, porque foi um completo caos, mas eu só fiz leitura boa. Os 4 livros que eu li nesse vlog foram ótimos. Acho que eu preciso pensar mais sobre esse livro e preciso entender, talvez... Preciso pesquisar um pouco mais pra entender tudo que eu não entendi, apesar de eu achar que eu entendi bastante coisa. Mas eu só fico pensando, meu Deus, tem uma live de 5 horas a respeito desse livro, deve ter um monte de coisa que eu não percebi a respeito. E obviamente tem uma outra coisa, porque claro que tem um monte de coisa que eu não percebi a respeito, porque tem um fator de identificação aqui que ele não vai bater comigo, né? Ele vai bater com as pessoas que carregam as muitas camadas que esse livro apresenta. Então, por isso que às vezes é sempre muito legal quando a gente lê um livro que vai falar sobre esses aspectos, assim, a gente parar pra ouvir as pessoas sobre a qual o livro majoritariamente se referiu, pra gente entender a perspectiva dessas pessoas, porque às vezes a gente não pega muitas nuances, porque a gente não tem o background do quanto aquilo pode ser aterrador. Eu tava aqui editando o vídeo e já são 4h48, então eu tô 1 hora atrasada do que eu falei pra vocês, que eu tinha que estar pronto o vídeo, mas eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa muito importante sobre essa parte de The Deep, porque talvez por tudo do que eu falei, pareça que as pessoas têm que... como é que eu vou dizer assim? Tem que incorporar tudo isso. E na verdade esse também é um dos tópicos do livro. É sobre como isso tem um peso, e tem um peso na vida das pessoas, tem um peso na saúde mental das pessoas, que a gente às vezes não entende o quanto dói a pessoa ser esta ativista, sabe? Ter que carregar isso o tempo inteiro. E que pessoas que vêm de um mesmo background, elas não precisam pensar 100% igual. Elas podem entender como aquilo se apresenta pra ela e o quanto daquilo ela efetivamente quer carregar e do quanto tá sendo imposto pra ela. Então, parte da jornada da protagonista aqui é criar essa linha entre o que foi pedido que ela fizesse enquanto a posição que ela tem e o quanto efetivamente ela consegue carregar disso. E todos esses níveis, gente, eles são diferentes de pessoas pra pessoas. Sabe? Não é porque você faz parte de um determinado povo, faz parte de uma determinada raça, faz parte de uma determinada classe, que você vai querer defender ou vai querer caminhar 100% alinhado com aquilo. E também a abrangência de se perceber de que a pessoa que escolhe não estar alinhado 100% com aquilo não é menos parte daquele povo e não é menos parte daquela raça porque escolheu perceber as coisas de forma diferente. É isso, eu só não queria que ficasse parecendo que, tipo, é um livro só sobre abraçar isso. Não, é sobre questionar e muitos outros tópicos que eu não posso ficar mencionando aqui porque eu não tenho tempo, tá? Senão esse vídeo ia ficar com 2 horas. Mas eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. São vastas as temáticas dessa história. Por isso que eu fiquei pensando, como assim? Não tem nada nesse livro.
E 1 milhão de coisas nesse livro. Fora as que eu não descobri ainda. Agora eu vou botar o vídeo pra renderizar, finalmente. E é isso. A gente chegou ao final desse vlog e sobrevivemos uma semana. E agora só tem mais um. Só tem mais um. Vocês já estão com saudades? Eu já tô com saudades. Tá? Porém, eu falei que eu queria fazer outras versões, mas em junho eu não vou conseguir fazer porque o meu junho já virou de cabeça pra baixo porque anunciaram a data da Roda do Tempo, a segunda temporada, tá? Que vai estrear dia 1º de setembro, que casualmente é o dia que começa a Bienal. Ou seja, tombei no olho do cu. Obrigada por acompanhar, espero que vocês tenham pegado algumas boas dicas aqui desse vídeo. Espero que vocês estejam se divertindo aí. Deixa o joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!